Fala Dev, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, depois de muitos pedidos, finalmente vamos falar no nosso primeiro vídeo sobre Flutter Web. Exatamente, o Flutter Web está crescendo muito, o pessoal está querendo muito saber sobre ele, está querendo muito entender um pouco sobre ele e eu resolvi trazer uma das, vamos dizer assim, acho que várias dúvidas, principalmente de quem vem já da web, que é uma questão sobre a URL do Flutter Web. Eu vou startar até um projeto aqui, que eu já tenho aqui para mostrar aqui para vocês, sobre essa questãozinha que eu quero mostrar aqui para vocês. Não sei se você sabe, vou até liberar aqui o meu desktop. Não sei se você, deixa eu ver aqui, liberou? Não sei se você sabe, mas o Flutter Web, ele utiliza um padrão de URL separada por hash, uma hashtag. Vou até mostrar aqui para vocês, ó, tá startando aqui um projeto Flutter Web, que é exatamente o projeto que nós vamos construir aqui hoje, tá? Mas não sei se você reparou aqui em cima, ó, acho que dá para, deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui. Opa, não. Aí, ó. Tá vendo, ó, aqui em cima que nós temos? Nós temos aqui uma hash, olha só. Uma hash barra. Então, na hora que a gente navega, a gente vem para um hash barra page 1. Isso aqui, vindo da web, como eu vim, né? Não é um padrão muito utilizado. Não é um padrão que todo mundo está acostumado a acessar a URL. Eu não vou acessar uma URL, por exemplo, e acessar diretamente, sei lá, facebook.com/academia do Flutter, né? No facebook.com/hashtag/academia do Flutter. Isso aqui não é um padrão que as pessoas estão acostumadas. Não é um padrão que, às vezes, algumas ferramentas dentro da nossa... que existem por aí, estão acostumados. Eu vi muita gente reclamando, por exemplo, na internet, sobre a utilização dessa hashtag na hora de colocar um botão no Facebook para ir direto para o site, onde tiver esse tipo de problema que as redes sociais não permitiam ter esse hashtag nas suas URLs, e diversos outros lugares que tornaram isso como uma coisa esquisita, né? Como se não fosse reconhecido como uma coisa não web, né? Padrão. E isso que eu vou apresentar hoje para vocês, como que você consegue fazer essa mudança para ter uma URL padrão dentro do nosso sistema. Eu vejo que tem muita gente que até abriu issues lá dentro do próprio Flutter, né? Do canal do Flutter no GitHub, para trazer essa questão como sendo o padrão da web, não esse hash aí como tá sendo acostumado. Eu não vi em lugar nenhum alguma informação sobre do porquê que eles trouxeram isso como um padrão. Então vamos construir a nossa primeira aplicação Flutter Web aqui e já trazer um benefício para vocês, que é já saber como que você muda esse cara aqui. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa criar uma aplicação Flutter Web. Não sei se você está acostumado a utilizar o VS Code ou o Android Studio para criar suas aplicações. Eu, particularmente, desde o Flutter 2, eu decidi que eu nunca mais ia usar nenhum desses, nenhuma das IDEs para gerar os projetos. Por quê? Porque eu só girar pela IDE, ele vai gerar um monte de lixo de aplicação aqui para mim. Essa aplicação que eu quero construir aqui, ela é somente Flutter Web. Se ela é somente Flutter Web, por que eu vou criar essa aplicação completa com web, Android, iOS, Windows, Linux e macOS? Só para encher o meu repositório de coisas que eu não vou utilizar? Ah, Ramon, mas você pode ir lá e deletar. Tudo bem, mas existe uma forma da gente criar isso já para a parte web. Vamos fazer dessa forma? Essa é a forma que eu considero correta, tá bom? Nada de errado para quem cria pelos VS Code e tudo mais e deleta. Eu particularmente prefiro deixar minha aplicação mais limpa e ir criando os nativos, né? Conforme a minha necessidade. E não já criar com tudo, apagar e depois, sei lá, tentar fazer de outra forma. Eu prefiro fazer as coisas um pouco mais organizadas. Eu gosto muito da organização nos projetos. Então, a gente criando só para web vai evitar um monte de lixo, um monte de coisa que ele possa criar, que na hora que a gente deletar, talvez ele não delete. Então, a gente não saiba que tenha que deletar. Então, só para garantir, vamos criar da maneira correta. E como que a gente cria? Para criar isso é o comando Flutter Create. Isso você já deve saber. Primeiro parâmetro que a gente tem que colocar aqui é o project name, ok? Vai ser remove hashtag on URL, tá? E aí, eu quero gerar somente para web. Como eu faço isso? Utilizando o parâmetro plataformas. Qual é a plataforma que eu quero gerar? Para web, certo? E aí, o padrão --org, br.com.academia do Flutter, ok? E o caminho, /remove hashtag on URL.
underline URL, tudo com o padrão snack case. E simples e direto, você vê que com pouquíssimo conhecimento aqui de 3 ou 4 comandinhos você consegue criar. Então você não precisa ter a necessidade de saber muito da linha de comando, mas só essas criações já vai te ajudar bastante, tá bom? Então remove hashtag URL. Vamos abrir aqui no Visual Studio Code e pronto. Já estamos com a nossa aplicação aqui gerada. Veja como que ela é muito mais limpa, né? Para quem está acostumado com o Flutter, o Android, iOS, várias pastas, várias coisas. Na parte do Flutter não muda muita coisa, tá? Na verdade, na parte do Flutter não muda praticamente nada. Por quê? Porque a estrutura do Flutter em si, o Flutter Web, gente, é Flutter. É Flutter. Muita gente fica com receios sobre essa questão. Putz, preciso aprender o Flutter Web. E agora? Se você sabe bem o Flutter, são pequenas nuances que você vai precisar aprender aí para colocar o Flutter Web. E não vai ser muito, não é muito difícil. Então, pequenos detalhes, pequenas coisas que que você vai ter que se adaptar, que com outras tecnologias talvez você não teria que se adaptar, mas não importa muito isso. O que importa é que é Flutter. Então, no final você vai saber se situar aqui dentro, tá? Aqui dentro da web nós temos o ícone, o favicon, né, que é aquela questão de colocar na URLzinha lá o ícone, e aqui na parte index.html nós temos o nosso index.html, como a gente tem no React, como a gente tem em outras plataformas, tá bom? Com metadados, com algumas informações e agora também com o conceito de listener, de carregamento dos seus pacotes. Isso aqui é coisa para outro vídeo, são os tal dos service workers, você precisa entender um pouquinho de web para entender isso aqui, mas não se preocupa se você não quiser construir uma aplicação simples, teoricamente, dentro do Flutter Web, você não precisa se preocupar com nada disso, ele já carrega tudo aqui para você, você não precisa se preocupar com mais nada, ok? Então, bora lá agora para nossa construção. Para construir aqui dentro da nossa lib, nosso main, vou remover os comentários aqui e vou remover esse widget a mais que ele coloca aqui, porque eu gosto das coisas organizadas, como eu falei para vocês, certo? Então vamos deletar esse cara aqui e deletar o nosso home. Vamos criar aqui a nossa página homepage, page.dart, fu-stl, ok? Home page, aqui a gente já pode até utilizar o conceito do super, porque ainda eu estou vendo o super parameters, né? Super.key. Para quando que a gente gerar, tem algumas particularidades de você usar o super, principalmente quando você está em widgets privados. Tem algumas coisinhas que eu ainda preciso tentar entender, como no meu plugin do VS Code eu vou conseguir fazer isso de uma forma legal, tá? Aqui eu vou colocar um center, dentro do center o child vai ser um column, nesse column eu vou colocar vai ter os childrens aqui, né? Nesse column eu vou colocar aqui um main axis align, main axis align de center, e dentro desse cara nós vamos colocar vários text button. Então, text button no unpressed, nada de especial. On text vai ser page 1, vírgula. Deixa eu colocar a vírgula aqui. Page 2, page 3, tá? Como se a gente tivesse 3 páginas aqui bonitinhas rodando pra gente, tá bom? Então só vou parar a nossa outra aplicação que eu tinha startado aqui, só para apresentar, e vamos startar esse cara aqui. Aqui dentro da nossa main, nós vamos criar as nossas rotas, né? Então eu vou criar umas rotas nomeadas, porque na web é rota nomeada, né? Nós vamos trabalhar com rotas nomeadas. Então no barra nós vamos ter o contexto, o context, nesse caso eu não vou usar, então vou deixar com underline, e vou retornar a nossa homepage. Const. Pronto. Isso aqui é a nossa primeira aplicação Flutter Web. O que você escreveu aqui de Flutter Web? Nada. Tudo Flutter, certo? Então, Flutter Web é Flutter, não tenham medo dele. F5 para a gente startar, automaticamente ele já identificou que isso aqui é um projeto web, selecionou para mim o Chrome Web JavaScript, tá bom? Então nós vamos startar com o padrão em cima do render dele, do Flutter Web, ele se você está abrindo dentro de um desktop, ele usa o Canva Kit, se você está abrindo no mobile, né, um desktop mobile, né, no celular, desktop no browser do celular, ele usa HTML puro, ele sabe se transformar no web render dele, tá bom? Então estamos aqui com a nossa aplicação, bem simples, bem direta, e tá aqui o nosso queridíssimo hash. Vamos criar a nossa página? Vamos lá. Então, vamos criar a nossa página aqui. Page1.dart, fu-stl. A criatividade tá ruim, mas é isso aí. Page 1, aí aqui eu vou copiar Ctrl+C, Ctrl+V, F2, Page 2, aqui
Alt J, page 2, e aqui também page 2, e aí o page 3, tá? Bem direto aqui, não vamos inventar muita história, porque o negócio é a gente ver como que a gente muda essa URL maluca aí, page3.dart. Então, page 2, page 3, e aí agora aqui page 3. Com isso, vamos criar agora o nosso mapeio, né, nas nossas rotas. Então, vai ser o page 1, aqui, page 1, page 2, barra page 2, barra page 3, page 3, ok? Nada de especial. Nossas rotas, como se fosse uma rota nomeada dentro do mobile também. Aqui dentro do nosso homepage, onde tem o nosso menu, nós vamos fazer a navegação. Então, navigator.pushNamed para o barra page 1, barra page 2 e barra page 3. Ok? Vamos olhar aqui. Pronto. Veja uma coisa interessante, tá? Eu fiz a alteração aqui, ó. Vamos fazer uma outra alteração aqui. Page 3 nova. Na hora que eu salvar, veja que ele está restartando a nossa aplicação. O Flutter Web, ele não tem o hot reload, tá bom? Ele não tem lá aquela maravilha que nós temos no Flutter, que é o hot reload, onde ele mantém o estado, só faz as alterações, só rebuilda a sua tela e tudo mais. Aqui dentro do Flutter Web, nós não temos essa possibilidade. Ele tem o hot restart. Porém, isso não é um problema. Pode ser um problema para nós, desenvolvedores Flutter, onde a gente está muito mal acostumado com o hot reload, ajudando a gente, tendo aquela produtividade monstruosa. Mas se você vem do React, por exemplo, lá também não tem hot reload. Lá também é um hot restart. O que tinha de problema aqui dentro do Flutter Web é que o hot restart não funcionava direito. Agora tá redondo. Você starta, ele restarta toda a sua aplicação e tá tudo lindo, maravilhoso, tá bom? Então é isso que você tem que pensar, que antes o restart da nossa aplicação não funcionava quando eu salvava o carinha aqui. Agora já tá funcionando, tá? Mas nós ainda não temos o hot reload lindo, maravilhoso que a gente utiliza lá dentro do mobile, tá bom? Então só essa questão do mobile e do desktop também funciona muito bem, tá? O hot restart aqui funciona perfeitamente, tá? Então só para você entender que isso já está possível nessas versões do Flutter Web, tá? Isso tá bem legal. O Flutter Web tá ficando, cada release ele fica mais interessante. Tá? Legal, estamos com esse carinha aqui agora, então na hora que eu vou fazer a navegação aqui, ele foi lá pro page 1, page 3, que é o 2, né? E o 4 aqui, então eu já até coloquei nomes errados aqui. Vamos só corrigir isso aqui para ficar direitinho. Page 2, page 3. Pronto, então page 1, page 2 e page 3. Isso aqui, você já viu que não é o nosso padrão, né? Não é uma URL interessante que a gente possa utilizar. Esse hashtag aqui pode ser identificado por vários servidores, vários sites, como até às vezes tentativa de invasão e tudo mais. Isso pode acontecer, isso não é o padrão da web. Você já digitou algum site, sei lá, www.facebook.com/hashtag/academia do Flutter? Em algum site você já teve que entrar desse jeito? Não, né? Isso aqui não é um padrão da web. E eu vejo muita gente reclamando, como eu falei no começo do vídeo, sobre lá na issue do Flutter, porque isso deveria ser um padrão. Mas, entre aspas, isso aqui não é um problema. Por que não é um problema? Porque a gente pode mudar isso, tá? E para mudar isso, nós temos que, nós particularmente, deixa eu abrir aqui, tá, um browser aqui. Nós temos lá, o Flutter disponibilizou pra gente um pacote chamado Flutter Plugins Web, ou Web Plugins, Web Plugins, tá? Flutter Web Plugins, que é um pacote, é um package, tá? Só que ele é um package que já está incluído dentro da SDK do Flutter, onde dá pra gente diversas classes utilitárias pra gente, que é mais utilizado até por packages, tá? Que ele utiliza para registrar os packages, para algumas coisas em específico. E é nesse package que a gente tem o poder de alterar qual é a forma dele renderizar essa nossa URL. Então vamos adicionar esse plugin aqui dentro do nosso projeto. E como que a gente adiciona? Vindo do nosso pub spec, aqui dentro do nosso dependency,
Dependence, nós vamos adicionar aqui o nosso Flutter Web Plugins. Mas da onde? Como eu falei para vocês, ele está dentro já do SDK, então nós precisamos somente colocar aqui o SDK Flutter, e isso já vai adicionar esse cara ao nosso projeto. Vamos fazer um Flutter PubGet aqui, vou dar um stop e um start na nossa aplicação, só para garantir, tá bom? E é aí que a gente vai começar a fazer a nossa mágica. O que acontece? Com isso, nós podemos dizer, com esse plugin agora, nós podemos dizer para o Flutter que para ele mudar a forma, num geral, de ele gerar as URLs da nossa aplicação. E onde que a gente tem que fazer isso? Antes da nossa aplicação startar. Então, antes de startar a nossa aplicação, nós agora vamos ter um método aqui disponível que se chama setURLStrategy, onde o padrão é hash URLStrategy, que é a estratégia de utilização por meio de hashtags. Tá? Que é o que a gente tem hoje aqui. E para a gente mudar essa característica, basta a gente mudar aqui para o hash para path URL strategy. Isso aqui já vai fazer, ó, restartou a aplicação e ele já tirou aquele hashtag feio aqui da nossa aplicação. E agora, quando a gente clica aqui no nosso menu, veja que ele vai abrir pra gente agora bonitinho aqui, página 2, página 3 e assim por diante. Então, se eu quiser ir direto para a página 1, eu vou direto para a página 1 sem problema nenhum, tá? Então, essa é a característica normal da nossa web, normal do que a gente já está acostumado. Até foi falado lá no Flutter por que isso não é o padrão e simplesmente lá dentro ele colocar como hash. Isso não foi respondido, não tem pelo menos em nenhum lugar eu encontrei fácil uma informação do porquê que a equipe do Flutter optou por utilizar dessa estratégia, se é uma coisa que pode mudar, a gente sabe muito bem que agora para as próximas versões isso ainda pode mudar, tá bom? Mas saiba que você tem essa possibilidade, você não precisa se limitar ou limitar a sua aplicação para utilizar esse tipo de estrutura, tá bom? Então, esse aqui foi o nosso... deixa eu abrir geral aqui. Simplesmente isso aqui foi o nosso primeiro vídeo de Flutter Web aqui no canal. Espero que você tenha gostado de verdade. Espero que esse vídeo seja útil para vocês começarem a dar uma olhadinha nesse carinha no Flutter Web, ver algumas características. Eu vou começar a trazer mais conteúdo de Flutter Web aqui para dentro do canal, tá bom? Então, se gostou, lembre de deixar aquele like maroto que ajuda a gente muito aqui no canal. Se quiser algum vídeo em específico sobre algum assunto web ou mesmo Android, manda aqui pra gente nos comentários. Eu leio todos os comentários, tá bom? Me segue lá no Instagram também, manda direct, manda nas caixinhas de pergunta, manda as coisas que eu escuto todos vocês sempre. Tento trazer o melhor conteúdo sempre pra vocês, tá bom? Então é isso e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!